Amados, eu gostaria de ministrar uma palavra nesta noite que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. 1 Samuel, capítulo 11, e faremos a leitura do verso 12 até o verso 15. 1 Samuel, capítulo número 11, versos 12 até o verso de número 15. Amém? Quem encontrou, dá um glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Quem está dormindo, diga queima Jesus. Aleluias. Se você não encontrou, pode também acompanhar aqui na tela, tá? Nós estamos na mesma versão. Diz assim a palavra do Eterno: Então disse o povo a Samuel: Quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: Hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: Vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Amém? Fecha os teus olhos, abaixa tua cabeça e vamos orar ao Pai. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por este privilégio maravilhoso que o Senhor nos concedeu nesta hora, Pai. Privilégio de estarmos aqui em tua casa em comunhão, Senhor, te adorando, bendizendo o teu nome, Senhor. Podendo, papai querido, ser, Pai, tocado, transformado pelo Senhor. Pai, eu agradeço por cada vida, Pai. Te agradeço, Senhor, porque são pessoas especiais, lavadas e redimidas pelo teu precioso sangue, Senhor Jesus. Senhor, somos ovelha do teu pastoreio, Pai, somos o teu rebanho. E estamos aqui, Senhor, para adorar o Senhor. Continua, Senhor, ministrando, continua falando, Senhor, aos nossos corações. Senhor, eis aí a tua palavra foi aberta, a tua palavra foi lida, a tua palavra que é verdade. Ministra, Senhor, aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor, Espírito Santo de Deus, ó Paráclito divino, Consolador, amado, amigo, mestre, Senhor, Espírito Santo de Deus, ministra. Faz do teu jeito, da tua maneira. Toma o teu lugar de direito, preside, dirige, continue movendo. Senhor, faz de mim boca de Deus nesta noite. E eu peço ao Senhor que o Senhor abra os nossos entendimentos, abra os nossos ouvidos, Senhor. Não deixa nada, não deixa ninguém atrapalhar a obra, aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio, Pai. No poderoso nome de Jesus, Senhor, eu repreendo toda distração, Senhor, eu repreendo tudo aquilo, Senhor, que vem para roubar a Tua palavra. Senhor, eis os nossos corações, Pai. Senhor, é como a terra fértil, Senhor, aonde, Senhor, a semente cai e produz a 30, 70 e a 100 por um, Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, nesta noite, eu quero estar meditando com a amada igreja a respeito de decisões que muitas vezes nós tomamos de forma errada, e estas decisões, nos levam a um caminho de perdição. A própria palavra de Deus, ela fala que um abismo, ela chama outro abismo. E assim são, cada vez que eu e você, nós tomamos decisões erradas na nossa vida, seja em qual for a área, seja ela profissional, sentimental, ministerial, Sempre que nós tomamos uma atitude errada, nós então sofremos terríveis consequências, e algumas delas são irreparáveis. Algumas delas, nos afastam por completo, até mesmo da presença do Senhor nosso Deus. Nós temos aqui um grande exemplo, que é o Saul. Saul,
ele tinha tudo para ser um grande homem de sucesso. Quando nós olhamos para a vida de Saul, né, nós só ficamos parados naquele momento em que nós vemos um homem que estava sendo atormentado por espíritos malignos, nós vemos um homem, né, que havia perdido o reino, um homem que havia ficado louco e que só tentava, né, matar ali o seu... a pessoa que ele via como se fosse um ofensor seu, Davi, né? E nós vemos então um homem desse jeito. Mas quando nós olhamos a história de Saul e quando nós analisamos por profundo ali a vida de Saul, nós podemos ver que Saul, ele tinha tudo para dar certo. Assim como eu e você, nós temos tudo para dar certo, mas foram as decisões de Saul, as suas decisões erradas, que levaram a ele se tornar o que ele se tornou. E nós temos que entender, irmãos, que muitas vezes nós ficamos presos ao passado, da maneira como nós iniciamos as coisas e nos esquecemos que é como elas vão terminar, que vão decidir se tivermos sucesso ou não, né? E nós vemos então um homem que inicia sua carreira como um rei, como um representante de Deus na terra, que iniciou ela muito bem. Até mesmo no texto que nós lemos aqui, houve um grande livramento, pessoas haviam se levantado contra aquele homem, contra Saul, né? Eram filhos de Belial, eram pessoas ímpias, eram pessoas que não temiam a Deus, e eles tiveram vitória, né? E até o povo falou, não, vamos nos vingar, e Saul falou assim, não gente, deixa eles para lá, vamos adorar a Deus, vamos buscar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor. E o próprio profeta Samuel fala, não, vamos lá, e vamos aqui mais uma vez, né, consagrar Saul como o nosso rei. E Saul, ele tinha sido consagrado como rei. Saul, ele era o rei, e todos reconheciam ele como rei. Mas a vida de Saul é um alerta para nós. Tem que ser um alerta para nós. Tem que ser um alerta que nós devemos tomar muito cuidado na nossa caminhada. Devemos tomar muito cuidado com as nossas decisões, porque elas podem, né, nos afastar daquilo que Deus tem para nossas vidas, dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. As nossas decisões erradas podem fazer a gente desperdiçar oportunidades únicas que Deus nos dá. E existem coisas que Deus nos dá uma apenas oportunidade. E se a gente falha nessa oportunidade, a gente passa uma vida inteira, né, sofrendo as consequências. Sabe, Deus perdoa pecados, mas as consequências de todas as coisas, nós temos que pagar todas elas, viu? Então as pessoas, elas ficam achando que elas podem viver do jeito que ela quer, fazer as coisas erradas do jeito que ela quer, que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, mas devemos prestar atenção aqui, né? Torna a dizer, na vida deste homem chamado Saul, porque as suas decisões levaram ele ao fracasso total. E nenhum de nós estamos isentos de nada disso, amém? Então vamos ver aqui alguns detalhes. E o primeiro que eu quero chamar a atenção, coloca para mim, Leonardo, 1 Samuel, o capítulo 9, do verso 15 ao verso 17. Nós vamos ler esse trecho, né, e vamos falar algumas coisas a respeito disso. 1 Samuel, capítulo 9, do 15 até o 17. Amém. Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual o ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque eu tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. Olha só, isso é Deus falando. Saul tinha saído, né, juntamente com o empregado,
para procurar ali os animais do pai dele que haviam se perdido. E eles estavam lá procurando, ia de um vale para outro, de um lugar para outro, e não achava. E aí então, o servo ali de Saul falou assim: olha, tem o profeta Samuel, vamos visitar ele. E quem sabe ele venha falar para a gente onde está esse animal, que a gente está procurando. Quem sabe ele é homem de Deus, Deus fala com ele. E ele falou: tá bom, vamos lá. E quando eles foram para lá, Deus então fala com Samuel e fala: Samuel, vai vir um homem aqui. E esse homem que vai vir aqui, ele é a resposta minha para o povo. O povo está clamando por um rei, o povo está pedindo um rei. E este homem que vai chegar aqui, sabe, é ele que você vai ungir ele como rei. E é ele que vai lutar as minhas guerras. Vai lutar contra os filisteus. Os filisteus sempre foram, o principal inimigo de Israel, o arqui-inimigo de Israel, os filisteus. E ele vai derrotar os filisteus. Esse homem que eu estou enviando é um homem especial. Não vai ser qualquer um. Ele vai ser o capitão, ele vai ser o chefe, ele vai ser o rei. Ele vai ser o meu ungido. Ele é a minha resposta para o meu povo. Então Saul, ele não era qualquer pessoa. Saul, ele era uma pessoa, escolhida por Deus. Ele era uma pessoa privilegiada. Era uma pessoa que o próprio Deus havia escolhido entre todos que haviam em Israel, ali, para ser o primeiro rei. Para ser o rei que iria iniciar a dinastia. O rei que iria livrar o povo. O rei que se tornou uma resposta, não de homens, mas do próprio Deus, porque o povo estava clamando, o povo precisava de um rei, o povo queria um rei, e Saul, ele foi a resposta de Deus. Saul, ele era resposta de Deus, o próprio Deus diz isso a Samuel. Ele foi ungido a mando de Deus. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. Olha lá. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Foi o próprio Deus que deu ordem e ele foi ungido pelo profeta, e o próprio profeta diz que foi Deus. Então nós precisamos entender um pouco sobre quem foi Saul, as suas qualidades, as suas qualificações, para que nós possamos entender algumas coisas que nós não podemos fazer em hipótese nenhuma, porque Saul não era um qualquer. Nós não estamos falando de um camarada qualquer que foi achado na esquina, não. Nós estamos falando de um homem que foi ungido por Deus. O próprio Davi falava: eu não vou tocar no ungido do Senhor. O próprio Davi várias vezes teve a oportunidade de matar Saul, embora Deus já o havia rejeitado, embora Deus já havia ungido o próprio Davi, mas Davi, ele reconhecia a unção que estava sobre ele e falou: não, Saul, ele era um ungido de Deus. Saul não era uma pessoa qualquer, o seu reino era legítimo, o seu governo era legítimo. Foi Deus que legitimou o reinado, o governo de Saul. Então ele era alguém diferenciado, escolhido entre todos os filhos de Israel daquela época. Deus havia escolhido Saul. E será que Deus escolheu Saul para ser um fracasso? Não. Deus não escolhe ninguém para ser um fracasso. Deus unge, nos escolhe para sermos uma bênção. E o próprio Deus, ele disse que ele seria uma bênção, que ele seria alguém que levaria o povo à vitória. E Deus escolhe a mim e a você, chama a mim e a você. Dentre tantas pessoas, Deus tem nos escolhido a cada um de nós para algo especial. Deus tem nos chamado por uma obra que nenhuma outra pessoa pode fazer a não ser você, porque Deus a cada um de nós tem colocado
uma porção do seu reino em nossas vidas. Você carrega uma porção do reino, eu carrego uma porção do reino, cada um carrega uma porção do reino que nós devemos manifestar sobre esta terra. E Deus, Ele aguarda e Ele espera que nós façamos isso, que nós cumpramos o nosso dever, o nosso chamado. Então nós, assim como Saul, somos pessoas especiais, pessoas diferenciadas, pessoas ungidas pelo Senhor Deus, que carregamos o seu Espírito, a sua unção, a sua glória, o seu nome, assim como Saul carregava também. Da mesma forma que ele. Somos especiais e chamados, e assim aquele homem também. Mas não só isso, e quando nós lemos na Bíblia, nós vemos que Saul, né, ele não era só alguém que se tornou resposta de Deus, alguém chamado para ser, né, um vitorioso, mas nós quando olhamos para Saul, nós vemos, né, uma pessoa realmente diferenciada. 1 Samuel 9:2 e depois 1 Samuel 10:23. Né? A gente vai ler bastante Samuel, então deixa aberto em Samuel. 1 Samuel 9:2 diz assim: este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo entre os filhos de Israel. Não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Meu, Saul era gato, era bonitão, era o cara mais bonito de Israel. A própria Bíblia está dizendo. Era o verdadeiro príncipe encantado, altão, bonitão, saradão. Era Saul. Era o príncipe encantado, né? Todas as varoas sonham com o príncipe encantado, não é verdade? E fala para Deus: eu quero assim, 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 assim. Mas não é só isso não. Agora o 10, é o 10:23 agora, Leozinho. 1 Samuel 10:23. E correram e o tomaram dali, e pôs-se em meio ao povo, e era o mais alto que todo o povo, desde o ombro para cima. É a mesma coisa, né? Mas além disso, sabe o que Saul também era? Além de ser gatão, bonitão? Eu vou ler para vocês aqui, ó. 1 Samuel 9:1. Lê na sua Bíblia aí, ó. 1 Samuel 9:1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Aifa, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Sabe o que significa isso? Que eles eram ricos. Saul era bonitão, era o mais bonito que tinha lá. Era alto, fortão e era rico. Fala a verdade, não é o sonho de toda menina? Menina solteira quer casar com homem bonito e rico, não é verdade? Saul era esse cabra, não era que nem a gente que já ficou careca, barrigudinho, né? Saul era o partidão, era o melhor partido que havia em Israel. E aí quando nós olhamos então e vemos, uau, né? Israel está com a bola toda. Que rei maravilhoso Deus escolheu, o mais bonito, rico, né? Alguém especial. Saul, né? Ele também era humilde. Também era humilde. 1 Samuel 9:21. Coloca aí, Léo. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Olha lá, ele era rico, era bonitão, tudo, e agora ele fala: não, eu sou pequenininho, minha família é pequenininha, não sei o que lá e tal. Ele era humilde, ele não se achava, né, a última bolacha do pacote. Era bonito, era alto, era rico, né? Era humilde. Aí quando você olha
né? Lá em 1 Samuel capítulo 10, põe lá, Leozinho, 1 Samuel 10, do 20 a 22. Achou? Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. 21. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e os buscaram, porém não se achou. 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. Essa passagem está falando do dia que todo o povo de Israel estava reunido e Samuel iria apresentar o rei. Saul se escondeu. Saul não queria ser rei, não, se escondeu. Não ficou cheio de soberba no coração, ele se escondeu. Então nós olhamos assim, peraí, né? Um homem escolhido por Deus, chamado por Deus, ungido pelo Senhor, um homem que tinha, né, aspectos físicos, embora isso não seja nenhuma prioridade, mas a própria Bíblia fala que ele era bonito, que ele era alto, né? Que ele tinha posses, e aí a Bíblia está aqui mostrando que também ele era uma pessoa humilde, né? Uma pessoa que não ostentava no coração a ambição de ele ser o rei, se escondeu para que ninguém achasse ele, né? Um homem que tinha um relacionamento com Deus. Saul tinha relacionamento com Deus. Saul se relacionava com Deus. 1 Samuel, põe lá, Léo, capítulo 10, verso 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Quando ele foi ungido por Samuel, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou dele, significa que ele se tornou cheio, tão cheio do Espírito Santo de Deus, que ele começou a profetizar, ele recebeu uma unção de profeta. Ele profetizava, Saul entrava em mistérios. E a Bíblia fala que ele já havia se tornado, né, alguém diferente por causa da unção do Espírito Santo de Deus. Escolhido por Deus como resposta às orações do povo. Ungido. Bonito. Rico. Humilde e cheio do Espírito Santo. Esse era Saul. É ou não é alguém importante? Sim ou não? É ou não é alguém de destaque que chama atenção? É ou não é alguém que tem carisma? É ou não é alguém que as pessoas com facilidade iriam seguir? É ou não é alguém, né, que você olhando para ele e fala: uau, essa pessoa, né, Jesus gosta muito dela, essa pessoa vai ter sucesso em tudo. Porque ele tinha características tremendas sobre a vida dele. Quando nós olhamos ali, então, e vemos, né, Saul fala: não, Saul realmente tem características de um grande homem de Deus, de um servo do Senhor, de alguém, né, que realmente está caminhando e sendo usado por Deus. Mas aí nós vamos vendo que esse grande homem de Deus se tornou o quê? Um grande fracasso. Por causa das suas decisões erradas. Um abismo vai chamando outro abismo, e quanto mais a gente, né, vai caindo nesses abismos, mais nos afastamos de Deus até se tornar um fracasso total. Ninguém está isento, irmãos.
Você, nós precisamos prestar muita atenção nas nossas decisões e aprender, né, que não se brinca com as coisas, né, principalmente as coisas de Deus. Ele destruiu, não foi o diabo que destruiu o ministério dele, não foi o diabo que destruiu, sabe, o reinado dele, foi ele que destruiu. E muitas vezes, né, não estou dizendo que Satanás ele não é sujo e não se aproveita das situações, ele está a todo momento nos rodeando, né, nos cercando, tentando nos pegar nas nossas fraquezas e ali, mas muitas vezes, irmãos, é a gente mesmo, e a gente está colocando a culpa no diabo, mas é a gente mesmo. É a gente mesmo que está fazendo coisa errada e abrindo brecha e chamando o diabo para agir. E foi isso que nós vamos ver aqui na vida de Saul. Nós vamos começar agora a ver o que começou a acontecer. Um grande líder, uma pessoa tão, né, diferenciada, se tornar alguém como ele, que teve um fim triste. Saul, né, seus defeitos. Saul, sabe, ele tinha medo das consequências do pecado, mas não tinha medo de pecar. Muitas vezes a gente fica desse jeito também. A gente fica com medinho das consequências dos nossos pecados, mas não tem medo de pecar, não tem temor do coração. E vamos fazendo coisa errada. E assim o coração vai se endurecendo. E assim nós vamos perdendo a comunhão com o Senhor, nosso Deus. Assim, né, vamos perdendo a confiança dos nossos familiares, a confiança de nossos amigos, a confiança no trabalho, a confiança em tantos lugares, porque a gente começa a se tornar uma pessoa conhecida pelos nossos defeitos e não mais pelas nossas qualidades. E Saul, né, por não vigiar, por não entender, por não, sabe, permanecer na presença de Deus, ele foi o quê? Alguém que só foi conhecido por causa dos seus erros. Quem conhecia essas qualidades de Saul aqui? Levanta a mão. Irmão, só irmão? Leozinho. Pouca gente conhecia as qualidades. Agora, quem conhece os defeitos de Saul? Levanta a mão. Aí todo mundo. Por quê? Porque é o que fica mais nítido. É o fim dele. É as coisas malucas que ele fez. Quando você olha para Saul, você vai lembrar de quem? De alguém que ficava, né, endemoniado. De alguém que ficava perseguindo lá a Davi sem motivo. Alguém que até mesmo o próprio filho já tentou matar. Porque isso vai tirando as qualidades dele e vai sendo conhecido como alguém ruim. E se nós tomamos decisões erradas nas nossas vidas, você vai ser conhecido por isso. Você começa a ser conhecido por isso. As nossas qualidades começam a ser esquecidas e vão se lembrar só do quê? Daquilo que fazemos errado. E Saul tomou um monte de decisões erradas. Vamos ver algumas? 1 Samuel, capítulo 10, verso 8. Coloca lá, Leozinho. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Então Samuel era o profeta, Samuel era o juiz, Samuel era o sacerdote. Chegou para o rei e falou: você vai na frente até Gilgal, porque você vai lutar contra os filisteus. Você vai lá, vai levar o exército, vai levar o povo. Você vai me esperar 7 dias, porque eu vou descer, depois de 7 dias eu vou chegar lá para levantar uma oferta ao Senhor, sacrificar ao Senhor, para abençoar você, abençoar o exército, abençoar a vida de vocês, para a vitória. E ele fala: você vai esperar até que eu chegue lá, e você vai esperar
até o que eu vou dizer para você fazer. Então o profeta havia dado uma orientação, havia dado ali a Saul, né, os comandos de Deus. Então Saul foi, levou o povo, e o que aconteceu lá? Quem que se lembra da história? Começou a se juntar aos filisteus, e aí viram uma multidão de filisteus chegando. Aí passou um dia, passou outro dia, e Samuel não chegava. O exército começou a ficar, né, preocupado. Passa o terceiro dia, alguns homens já começam a debandar, a ir embora, aí vai indo, até que Saul não aguenta mais, não espera mais, porque o povo estava ali, né, sem paciência, e ele como rei, ele como líder, ele deveria parar e falar: pessoal, aguardem, porque Samuel está chegando, Deus vai abençoar a gente, e a gente vai ganhar essa batalha, nós vamos ter vitória, vocês têm que aguardar, não importa que o inimigo está se aproximando, não importa, né, se os filisteus estão chegando próximos de nós, vamos aguardar, vamos ficar debaixo da palavra que nós recebemos, porque é a palavra que vem da parte de Deus. O homem de Deus mandou esperar e vamos aguardar, firmes. Temos que permanecer firmes. Mas Saul não era uma pessoa que sabia esperar, e muito menos era uma pessoa que sabia orientar o seu exército. E aí então a Bíblia diz então que debaixo de toda aquela tensão ele agiu como fez, por exemplo, Arão. Quando Moisés subiu, né, lá no Monte Horebe, e o povo falou: cadê Moisés que não vem? Moisés morreu. E Arão, né, cometeu o erro de dar ouvido à voz do povo, em vez de dar ouvido à voz do homem de Deus, que era o seu irmão Moisés, e fizeram o quê? O bezerro de ouro. Pegaram o ouro e prata lá, e ainda veio com a desculpa desfarrapada: eu joguei lá e saiu esse bezerro. É automático, faz uma fogueirinha lá, joga lá umas joinhas lá, que vai sair lá um bichinho lá, de estimação para você, que vai ser o seu Deus. Mesma coisa, o mesmo erro. Quando nós não ouvimos a voz do homem de Deus e olhamos as circunstâncias, nós então cometemos um pecado grave. E foi o que aconteceu aqui com aquele homem, então, no 7º dia. Lá então, cadê? E Saul viu os homens indo embora e falou: não, vou tomar uma decisão, eu vou oferecer o sacrifício, eu vou virar o sacerdote agora. E foi lá e fez o sacrifício. E a Bíblia diz que assim que ele terminou de oferecer o sacrifício, quem é que chegou? Samuel. E falou: você está doido? O que você fez? Você não obedeceu? O que eu disse para você? Me aguarde e me espere. Samuel estava buscando a Deus. Samuel não estava na casa dele dormindo. Ele estava buscando de Deus orientação, discernimento, para trazer a palavra, para que o exército pudesse então vencer, para que as coisas viessem a ser feitas conforme a vontade de Deus. E quando nós não esperamos, não aprendemos a esperar, então o que acontece? A gente começa a cometer erros. E o primeiro erro começa com a nossa impaciência. E a impaciência, ela é uma confissão de que você, eu, nós, qualquer um, não estamos crendo no Senhor. Porque nós vamos fazer do nosso jeito lá. Ah, foi a circunstância, aí não sei o que lá. Aí nós damos um monte de desculpa pelo nosso erro. E foi o que aconteceu. E quando Samuel ele chega lá, ele repreende Saul, ele chama Saul de tolo. Você está maluco? Deus iria hoje confirmar o teu reino para sempre.
Significa que depois de Saul, o seu filho iria reinar, e assim o seu filho, o seu filho, o seu filho, o seu filho, o seu filho. Deus iria confirmar para sempre a geração de Saul no trono, assim como ele confirmou para sempre a geração de Davi no trono. Davi, Saul teve esta oportunidade única, não tinha mais como voltar atrás. E naquele dia ele perdeu o seu trono. Naquele dia ele perdeu, porque ele foi impaciente. Ele não soube obedecer os comandos do homem de Deus, daquilo que Deus havia orientado e quis fazer do jeito dele, da forma dele. E quantos de nós queremos fazer as coisas do nosso jeito? E quantos de nós recebemos então uma orientação da parte do Senhor? E aí nós ficamos ali, impaciente. Ora, o profeta falou 7 dias. 7 dias. Tinha que esperar os 7 dias, mas ele não espera. Ele faz do jeito que ele quis. E a consequência foi essa. A segunda coisa que nós vemos aqui, que uma vez que você entra numa situação dessa, você começa a tomar decisões sem refletir. Porque você já começa a perder a tua comunhão com o Senhor. Porque eu imagino o baque que foi para ele. E ele não conseguiu se recompor. E quantas pessoas começam a cometer coisas erradas e não conseguem se recompor? Por quê? Porque não consegue achar lugar de arrependimento no coração. Davi pecou. Davi fez coisa errada. Mas você encontrava no coração dele lugar de arrependimento. E quantos de nós também fazemos coisas erradas e não há lugar de arrependimento em nossos corações, e por isso continuamos a errar, assim como Saul fez. Porque todas as vezes que erramos, quebramos a nossa comunhão com Deus, e esta comunhão ela precisa ser restaurada, ela precisa ser renovada. E Saul, ele não tinha esse costume de restaurar a sua comunhão com Deus, e ele começa a fazer coisas erradas. Põe 1 Samuel 14, do verso 24 até o 30. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém? E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. Deixa aí. Olha só, a Bíblia está dizendo aqui, o povo tinha saído da guerra, os soldados estavam totalmente exaustos, haviam lutado, haviam guerreado, estavam exaustos, e Saul ainda, fala para eles: olha, maldito, ou seja, anátema, digno de morte, seja qualquer pessoa que comer. Em vez de ele fazer um banquete para os soldados, não, ele falou: não, ninguém vai comer. E ainda vai falar, ainda vai ser réu de morte, vai ser anátema, maldito. Vamos lá, continua. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel.
Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos, porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Olha só, né? Então ele fez um ato de loucura, aonde o povo, os seus soldados, em vez de se fortalecerem, em vez de recobrarem as forças, né, ficaram lá com medo do rei. E aí o filho do rei, Jonatas, o seu primogênito, o seu herdeiro, não tinha ouvido a loucura do pai dele, foi lá e comeu mel, porque a Bíblia fala que ele estava até com os olhos escuros, aclararam-se os olhos dele, ou seja, se revigorou as suas forças, porque ele pôde comer. E agora então, Jonatas havia se tornado o quê? A vítima da loucura do próprio pai. E aí você vai olhando a história e você vai vendo que Saul então, né, de tão maluco e tão insensato que ele foi, o próprio filho disse isso a ele, né? Olha, meu pai tem turbado a terra. O próprio filho já tinha visto que o pai dele já não era mais a mesma pessoa sensata, havia se tornado alguém insensato, né? Meu pai está turbando a terra, meu pai está, né, maluco, meu pai está tomando decisões erradas. E o pai dele então, quando soube disso, ia matar Jonatas, ia matar o seu filho, o seu herdeiro, o seu melhor soldado, o seu melhor guerreiro. Jonatas era um guerreiro extraordinário. Sabe, Saul, ele foi um rei guerreiro. Saul foi um grande guerreiro, um homem que lutou guerras de Deus, venceu muitas batalhas. E seu filho, Jonatas, era o seu melhor guerreiro. Era o guerreiro mais forte e mais habilidoso que ele tinha, e herdeiro. E na sua loucura ele ia colocar em risco a sua descendência. Se não fosse a intervenção do povo e falasse com o rei, ele teria matado o próprio filho. Já pensou nas suas palavras, nas minhas palavras insensatas, nós lançarmos maldições que vão afetar os nossos filhos? Decisões erradas podem atingir os nossos filhos, os nossos entes queridos, as pessoas que nós mais amamos, pode se tornar vítima de decisões erradas que nós tomamos. Porque as decisões que nós tomamos não só vai afetar a nós, mas afeta todos quantos estão ao nosso redor. Afetou todo o povo que ali estava, né? E de forma direta o seu filho. E aí nós vemos aqui mais uma decisão errada, né? 1 Samuel capítulo 15, verso 3. Vá, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Né? Deus havia dado uma ordem ao profeta Samuel, para que Samuel viesse a falar com Saul. Né? E Deus está falando assim, olha, os pecados dos amalequitas subiram, encheu o cálice deles. Precisa fazer agora, né, ali a justiça na terra. Então Saul, você vai lá e você vai então destruir toda aquela cidade, porque todos estão ali debaixo da maldição, eles precisam ali porque os pecados subiram. Semelhante ao que aconteceu com Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, né? Mas dessa vez Deus não está enviando anjo, está enviando ali, né, o seu servo. E Saul era o rei. E Saul então recebeu uma ordem. Agora do 5 ao 7, verso 5 ao verso 7. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vos usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Deus havia dado uma ordem, todos que estivessem lá
né, entre os amalequitas teriam que ser destruídos. E agora Saul se tornou um juiz. Vocês não. Pode ir embora. Começou a mudar a ordem de Deus. Começou ele a tomar decisões por si próprio. Ele se tornou o juiz da terra, não Deus. Mas agora é Saul. Saul que decidia. Saul que determinava. Então ele pegou e falou: vocês podem ir embora. Continua, Léo. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilar até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Agora põe o verso 10. Não, volta o 8. Isso. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Deus havia mandado a todo mundo, né? Aí ele decidiu poupar a vida do rei. Continua lá a maluquice dele. Verso 9. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem e aos cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Totalmente fora o que Deus havia mandado. Deus mandou fazer o quê? Acabar com tudo, né? Toda a cidade, não podia sobrar ninguém, nem os bichinhos, ninguém. Agora ele está decidindo quem vive, quem não vive, né? Fez aliança lá com o rei, deixou o rei vivo. O outro povo ele mandou embora. Dos animais ele quis pegar o melhor para ele. Os que ele achou ruim ele matou. Então ele foi fazendo o quê? Do jeito que ele quis. Aí o que acontece? Deus fala com Samuel: Samuel, Saul não fez nada do que eu mandei, vai lá ver. E Samuel ele vai. E quando Samuel chega, vê aquele montaréu de animais no pasto, e entra na tenda de Saul, e está lá Saul batendo um papo lá com Amaleque. Batendo um maior papo lá, né, com o rei dos amalequitas, chamava Agag. Volta, Léo. Olha lá. Agag era o rei dos amalequitas, batendo um maior papo lá. E Samuel falou: peraí, o que Deus mandou você fazer? Não, eu obedeci ao Senhor, eu matei, destruí a cidade dos amalequitas, mas é o seguinte, os queneus deixei embora, né, porque eles foram legais com a gente no passado, aqui, né, eu conversei com o rei Agag, a gente vai fazer um negócio, vamos fazer uma parceria. Os bichinhos aqui, olha quantos bichinhos aqui, tudo para Deus, tudo para Jesus aqui, ó, para a gente fazer sacrifício, para a gente fazer churrasco o ano inteiro. Mas eu obedeci a Deus, eu fiz o que Deus mandou fazer. Quando a gente está tomando decisões erradas uma atrás da outra, a gente não tem mais nem discernimento daquilo que Deus ele manda a gente fazer, e a gente começa a fazer coisa achando que está obedecendo a Deus. Na cabeça dele estava tudo certo, Jesus está feliz comigo, estou fazendo o que Jesus mandou, estou fazendo a obra de Deus, estou servindo ao Senhor fielmente, sou um exemplo de crente. Eu obedeci. Não, Samuel. E Samuel falou: mas esse homem está vivo. Não, Samuel, mas eu obedeci. Põe o verso 14 e 15. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Verso 15. E disse Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Olha lá, tudo para Jesus. Agora põe do verso 19 ao 21. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Olha só, a resposta de Deus. A resposta dele: eu estou servindo Jesus. Agora a resposta que Deus está dando através do profeta: você está fazendo o que é errado aos olhos do Senhor. Continua. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou,
e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Veja que ele estava discutindo com o profeta. Quantos crentes estão fazendo coisa errada e são repreendidos e ficam debatendo e falam: não, eu estou fazendo a coisa certa, não, eu estou servindo Jesus, não, você está errado, você está me julgando. Está cheio de gente assim, porque perdeu o discernimento. Um abismo vai chamando outro abismo, e a pessoa está num abismo lá, achando que está tudo bem. Eu fiz a vontade de Deus, e Deus está falando: não, você não está fazendo minha vontade não. Continua. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porventura Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que em se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor que gordura de carneiros. Deus, ele tem prazer na obediência, não quando nós fazemos coisas erradas. E aí agora, olha que palavra dura. Nós estamos no verso 22, verso 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Está cheio de gente que está fazendo coisa errada, que acha que está fazendo coisa certa, porque está obedecendo aquilo que ela acha melhor para ela. Ela pega a Bíblia: ah, isso aqui eu vou fazer. Não, isso aqui está errado. Ah, isso aqui é coisa do Antigo Testamento. Isso aqui não precisa não precisa obedecer não. Ah, isso aqui tá bom. Ah, não, isso aqui já é, viu? Não precisa obedecer não precisa fazer isso aqui não. E aí ela fica escolhendo de que forma ela vai servir a Jesus, de que forma ela vai obedecer ao Senhor Jesus. Sabe que uma pessoa assim, sabe como ela é vista espiritualmente? Como um feiticeiro, porque é rebelde. Toda pessoa rebelde é um feiticeiro. É duro ou não é duro? Qualquer pessoa que se torna rebelde às coisas de Deus, ela se torna um feiticeiro. Ah, mas eu nunca fiz feitiço, mandiga lá. Ela se torna um feiticeiro. E se ela continua, ela é vista como um idólatra, alguém que está servindo a deuses estranhos, a demônios. Então, a pessoa que desobedece ao Senhor, ela se torna o quê? Servo de quem? De Satanás. Quem os feiticeiros servem? A Jesus? Não, é o capeta. Quem os idólatras servem? A Jesus? Não, os capeta. Então quem se torna, um rebelde está então servindo a Satanás, se torna servo do diabo e acha que está fazendo coisa boa com Jesus. E Saul se tornou um servo do capeta sem ele saber, por isso que ficava endemoniado, por isso que era perturbado. Por isso que a vida dele se tornou cada vez mais uma destruição, porque ele não obedecia a Deus. Ele queria fazer do jeito dele, queria servir Jesus do jeito dele. Ainda falou para o profeta: olha aí, está cheio de animal aí para nós adorar Jesus, aí para fazer a festa para Jesus. Achando que estava tudo bem, e não estava. Verso agora do 24 até o 30. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Olha lá, fica ouvindo vozes estranhas. É sempre assim. Pessoa que não ouve o homem de Deus, a mulher de Deus, vai ouvir vozes estranhas. Vai ouvir um amigo, parente, cunhado, vai ouvir alguém que nem é de Jesus. E aí depois fica: ai, mas fulano parece tão bonzinho, não sei o que lá. Quando é o pastor que fala, não, o pastor não sabe de nada. Não, ele está ali, ó, deixa para lá, o fulano ali é mais inteligente, mais esperto, sabe mais.
O pastor só lê a Bíblia lá, fica lendo a Bíblia lá, só fica orando lá. Não, mas fulano sabe, o ciclano sabe, né? Ah lá, eu ouvi o povo, eu não quis ouvir Jesus, não quis ouvir o profeta Samuel. Olha, está falando do profeta Samuel. A Bíblia diz que nenhuma palavra que o profeta Samuel falou, Deus deixou cair por terra. Tudo que Samuel falou, Deus honrou. Se o pessoal não ouviu esse profeta, imagine os outros, né? Imagine os outros. Então ele falou, não, ouvi lá outra turma. Continua, Léo. Agora, pois, rogo-te que perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. 26. Porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e lhe rasgou. 28. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. 30. Disse ele então, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Ali então veio, né, ali a consequência. Deus, né, ele tentou fingir que havia se arrependido, várias vezes errou e várias vezes fingiu que se arrependeu, e aí então há uma hora que Deus dá um basta, e esse foi o basta de Saul. E Saul falou, não, mas espera aí, Samuel, vamos fazer um teatrinho, sai comigo lá, para que todo mundo pense que está tudo bem. Quantas pessoas estão vivendo assim? Ou até mesmo a gente, quando começa a fazer um monte de coisa errada, a gente quer passar uma imagem de que está tudo bem, que está perfeito, que está tudo em jóia, está tudo em dia com Jesus. Um monte de coisa errada ali fazendo. E ele queria sair abraçadão com Samuel, meu parça, aqui ó, profeta do Senhor, Samuel, para que as pessoas olhassem e falassem, uau, hein? Saul tá bem, né? Tá andando, né, com o profeta de novo. E quantos de nós não está assim desse jeito também? Vivendo, querendo passar uma imagem que não há mais em nós. Uma falsa, né, unção que não há mais em nossas vidas. Um evangelho que nós não vivemos mais. Porque é muito fácil falarmos e na hora da gente viver, e na hora de sermos. E Saul estava nessa pegada, né? Já não era mais homem de Deus, já não estava mais agradando o Senhor, fazia o que ele queria, ainda queria que o profeta ainda passasse a mão na cabeça dele. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque quantos abismos ele já desceu? Quão profundo já está o buraco que Saul está? E ainda tem mais. E aí nós vamos olhar o capítulo 15, verso 12, olha só agora, aquele homem que era humilde, já não é mais humilde. O 15 e 12. Sim. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Olha só, aquele homem que era humilde, que tinha se escondido, que não queria ser um rei, agora ele fez o que? Ele fez uma mispá para ele. O que é uma mispá? Uma mispá era uma coluna que se levantava de pedras para significar algo especial. Quando Samuel, uma oportunidade, antes de Saul ser rei, né? Os filisteus vieram e Samuel estava orando pelo povo, estava uma festa de adoração a Deus e os filisteus aproveitaram isso e foram lá e Samuel começou a orar. A Bíblia diz então que Deus começou a trovejar e cair pedras no céu e destruiu os filisteus, só com a oração do profeta. Aí então levantou-se
ali uma mispá, uma coluna, deitaram azeite na coluna, e Samuel disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou ao Senhor. Aquela coluna que foi levantada foi uma coluna de adoração a Deus, mostrando um ato que Deus havia feito. Então todo mundo olhava aquela coluna, lembrava-se, né, de que coisa tremenda Deus havia realizado. Quando Jacó, ele esteve ali, né, em Betel, fugindo do seu irmão, e ali então, né, Jacó teve um sonho, uma visão, ele viu Deus, viu os anjos, e Deus falou com ele. No outro dia, ele levantou uma coluna, ele fez uma mispá, deitou azeite e disse: esta é a casa de Deus. E todo mundo, quando chegava ali e via, se lembrava que ali era um lugar onde Deus se revelara. Agora Saul, ao contrário disso, ele levantou uma para ele: vou fazer uma para mim, para todo mundo olhar e falar: oh, este é o Saul. Uau, hein? Poderoso, grande guerreiro, grande camarada. Soberba. A soberba entrou no coração daquele homem. Já não era mais humilde, mas agora é um homem soberbo que levantava para si, né, colunas de lembretes e adoração, mas não era mais para Deus, mas era para si. Coluna para si. Levantou para si uma coluna, para que ele fosse adorado. É ou não é uma derrota terrível? De homem de Deus, de homem humilde, um homem agora arrogante, que quer que as pessoas olhem, né? Um costume que tínhamos para se lembrar dos feitos do Senhor, para se lembrar dele, de que ele era o homem, que ele era o cara. E aí então, disso nasce um ciúme doentio. Põe para mim, Leozinho, 1 Samuel 18, versos 6, 7, 8 e 9. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Até o verso 10, né? E aconteceu que no outro dia, que os maus espíritos da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança, né? E ele tentou matar Davi ali. Então você olha, dali então nasce um ciúme doentio. A turma havia cantado uma canção, e Davi havia se tornado um grande herói nacional. Davi já havia derrotado o gigante Golias. Ninguém, nem mesmo Saul, nem mesmo Jonatas, nem mesmo os irmãos de Davi ousaram enfrentar o gigante. E Davi foi lá e enfrentou aquele gigante, né? E ele destruiu, matou o gigante. E ali então Saul pega Davi e traz Davi e faz de Davi o seu escudeiro, né? Ele começa a gostar de Davi, e Davi então começa a crescer como um grande soldado, se torna um general, se torna alguém famoso, se torna, né, um herói em Israel. E eles cantaram canções, tanto para Saul como para Davi. Só que Davi já era um grande herói, e Saul ficou o quê? Com ciúmes. Os ciúmes, ele é devastador. E a gente começa, olha como a gente vai perdendo comunhão com Deus, a gente vai tomando decisão errada, a gente vai vivendo do jeito que a gente quer, a gente vai fazendo, sabe, o que dá na telha da gente, sem se preocupar se está agradando a Deus ou não.
Se ele se preocupasse, a gente até mesmo está fazendo aquilo, né, que Satanás quer que a gente faça, quer pecar, quer errar, e aí então a soberba entra no nosso coração e a gente começa cada vez mais entrando, sabe, numa esfera de pecado, num lamaçal de pecado, e aí chega então o momento que a gente começa a olhar para os outros e todo mundo se torna inimigo. Ah, elogiar o irmão Luiz. Puxa, o irmão Luiz é uma bênção. Já, peraí, que isso? Luiz, eu te pego lá na saída. Só porque elogiaram o irmão, falaram que o irmão é uma bênção, já fiquei bravo com o irmão. E até as pessoas começam a ver as pessoas que estão ao seu redor, pessoas que estão ali firmadas com ela, como inimigos. Quantas vezes não é assim? Quantas vezes nós não vemos ali pessoas, ministérios que racham, porque as pessoas estão fazendo coisas erradas, estão ali sendo um instrumento na mão do capeta, e o irmão que dá um glória a Deus, só porque deu um glória a Deus mais alto, já olha, opa, esse aí é perigoso, vai ter que derrubar esse irmão aí, porque ele vai ser o próximo pastor, vai ser o próximo evangelista, não, tem que ser eu. Sim ou não? Não é assim que acontece? Não é assim que a gente ouve ver falar? Nada do que nós estamos falando aqui, sabe, é uma hipótese, uma suposição, não, essa é uma verdade. É uma verdade que vem percorrendo, que está sobre as nossas vidas. Né? O Dr. Paulo, ele sempre falava pra gente, falava assim, olha, os homens são os mesmos, as pessoas são os mesmos, os capetas são os mesmos, é as mesmas coisas que acontecem. Nós temos que abrir os olhos. Não está aqui na palavra de Deus só para que a gente possa saber. Não, é para que nós possamos entender, compreender e se fortalecer e se blindar contra elas. Porque tudo isso, se a gente não vigia, acontece nas nossas vidas. Se a gente não vigia, acontece em nosso meio. Acontece na nossa família, acontece no trabalho, acontece na escola, acontece em todos os lugares. As pessoas começam a ter ataques de ciúmes doentios, né? Quantos de nós já não fomos, né, no nosso trabalho queimado por alguém que levantou falso contra nós? Já aconteceu com você isso? Alguém virar lá para o chefe lá e tentar lá queimar o seu filme porque você está se destacando e ela olhou para você e falou, não, vai passar de mim, vai ser melhor do que eu, então eu tenho que fazer o quê? Puxar o tapete. Acontece em todo lugar. E até mesmo em nosso meio acontece. Por quê? Ciúme doentio, decisões erradas. E quanto mais tomamos decisões erradas, mais e mais e mais nós nos afastamos de Deus e mais vivemos uma vida, né, uma vida doentia, uma vida, sabe, sem glória, uma vida sem alegria. E Saul já era um homem sem alegria, já era um homem, sabe, que vivia endemoniado. E aí então o Davizinho tinha que ir lá enfrentar o capeta lá. O homem estava lá, né, babuçando palavras esquisitas lá, porque o diabo estava com ele, segurando a lança, e o menininho lá, tocando lá. E ainda por cima tinha que fugir da lança. E muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas assim, que estão com as lanças delas, balbuciando palavras de maldições contra as nossas vidas, tentando nos atacar, porque essas pessoas, né, que outrora eram pessoas, né, que estavam conosco, mas agora já estão vivendo uma vida, arquitetando planos para nos destruir, para nos matar. E quantos planos Saul fez para matar Davi? Milhares, né? Graças a Deus, que Deus é bom e nos livra de todos eles. Graças a Deus. E por fim, né? Por fim não, eu digo assim, o penúltimo degrau. Quando Saul era um grande homem de Deus, servia a Deus, amava o Senhor, né? O que Saul fazia? Saul, ele então lutava para erradicar, né, o mal em Israel. As feiticeiras, as benzedeiras, as mulheres todo o povo que não servia ao Senhor, ele fazia o quê? Ele prendia, mandava matar, né, para tirar o mal do meio do povo.
E aí, quando ele perdeu totalmente a comunhão dele com Deus, o que ele faz? Quem é que se lembra? Ele foi consultar uma feiticeira, uma cartomante, uma necromante. 1 Samuel 28, 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Olha lá, ele não manda buscar alguém que tenha o espírito de Deus. Ele havia matado 75 profetas de Deus. Ele tinha matado 75 sacerdotes do Senhor uma certa feita. Já não tinha mais na cabeça juízo nenhum. E aí então ele manda buscar uma mulher que tinha espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Ele foi atrás de quem? De demônios. Foi atrás de pessoas que ele sabia que não era de Deus. Você sabia que tem pessoas que estão indo atrás disso? De gente que não é de Deus, para buscar algum entendimento, alguma revelação que acha que vai vir de Deus? Tem gente assim. Tem pessoas que não estão mais buscando na palavra, não estão mais buscando do Espírito do Senhor, não estão mais buscando nos homens e mulheres de Deus, porque estão vivendo uma vida torta e não querem se arrumar. E aí então eles começam a buscar em lugares ocultos, em lugares obscuros, em lugares que eles sabem que não são de Deus, para ter uma resposta. Está cheio de pessoas assim. Está cheio de pessoas assim. Sabe o que estão fazendo muito hoje? No passado, quando nós vemos a história da igreja, havia muitas pessoas que se achavam teólogas, estudadas, conhecedoras das coisas de Deus. Eles tentavam harmonizar a filosofia com a Bíblia. Eles queriam juntar os ensinos de Platão, dos filósofos, com a Bíblia. Eles queriam fazer uma harmonia entre a palavra de Deus, e a filosofia grega. E teve muitos homens assim, e criaram muitas heresias por causa disso, Porque a filosofia não é a palavra de Deus. E eles fizeram, e houve uma grande bagunça no meio da igreja, uma grande bagunça no meio teológico, enfim. Muitos dos considerados pais da igreja, eles eram filósofos, e aí então eles porque queriam pegar aquele conhecimento e unificar com a Bíblia. E a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, o Espírito Santo de Deus. Os homens que escreveram a palavra foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Só há um autor da palavra de Deus, que é o próprio Deus. Então não pode harmonizar com coisas de homens, de pensadores, enfim. E hoje, sabe o que estão tentando fazer? Estão tentando harmonizar a palavra de Deus, sabe com o quê? Quem é que aqui quer chutar um palpite? Oi? Com quem? Com ufologia. Querem juntar... Opa! Caiu aqui. Querem juntar as coisas sagradas de Deus com a ufologia. Querem pôr, os ET juntamente com as Sagradas Escrituras. E tem uns camaradas aí que falam bastante sobre isso. Querem pegar, lá atrás, quem já assistiu aqui aquele programa Os Alienígenas do Passado, que passa no History?
Nunca vi, nunca assistiram? Sério? Já assistiu ali? Os alienígenas do passado, né? Eu já assisti, muita gente assistiu. Os caras são meio doidos lá, as teorias lá que eles falam lá e tal, dos Anunnaki, não sei o que lá e tal, e tal, não sei o que lá. E aí então, eles pegam tudo aquilo lá e fazem uma mistura lá e querem harmonizar com a Bíblia. Que os alienígenas lá, que os Anunnaki, que aquela turma lá, né? Juntamente com as teorias da Terra plana. Quem já ouviu falar da teoria da Terra plana? Que tem, né? A Terra está no meio, aí tem lá a muralha de gelo, e atrás da muralha de gelo tem um monte de mundo. Um monte de mundo, tá? Você quer ir para Asgard, você tem que ir para lá. Tem Asgard, tem não sei o que lá, um monte de coisa lá. Valhalla, todas essas doideiras que a gente vê da Marvel, tem lá. Você pode ir lá. E cada terra tem um povo. E os Anunnaki é de um povo, que de lá, e outros de que lá, e a turma está tentando, né, de alguma forma meio doida colocar isso. Colocar isso no meio do Evangelho, e muita gente está embarcando nessa onda, muita gente está indo atrás, muita gente está achando que isso é verdade, né? Que as coisas de Deus, nós sabemos que, né, as coisas que aconteceram antes do dilúvio, tem coisas muito obscuras. Nós sabemos lá que a própria palavra fala que os anjos, os guardiões, eles desceram, se relacionaram, né, com as mulheres, e ali então nasceram gigantes, depois gigantes. A gente sabe que Satanás, ele tenta manipular a genética e fazer muitas coisas, tem muita coisa, né, que Deus, ele coloca no oculto, para que nós não venhamos a entender. Alguns Deus, ele revela, enfim, mas tem muita coisa doida aí por trás, e aí as pessoas estão fazendo isso, estão buscando essas coisas, e Saul, ele foi atrás disso, porque já não tinha mais comunhão nenhuma com Deus. E quando as pessoas estão buscando essas coisas malucas, significa que a comunhão dela com Deus já está totalmente, já está, né, acabada. Daqui a pouco estão falando, tem gente que fala que Jesus era alienígena, gente. Jesus era ET. Né? Não é porque eu e você, a gente não é deste mundo, nem por isso a gente é ET. Isso é espiritual. E as pessoas estão, né? E aí o que aconteceu? Qual foi a última? Qual foi o último buraco de Saul? A morte, o suicídio. Foram para o campo de batalha. Porque a própria feiticeira lá, o próprio capeta lá, que ela incorporou, falou que ele ia morrer no campo de batalha. Aí o que acontece? Você fica tão assim, que tudo que o diabo fala para você se torna uma verdade. Ele foi para o campo de batalha. Ele estava perdendo a guerra, mas ninguém havia matado ele. Ele se matou. Não foi o inimigo que matou ele, ele que se matou. Então ele fez cumprir a palavra do diabo na vida dele. E as pessoas estão assim, ouvindo o que o diabo está falando, ouvindo o que o inimigo está falando, e elas estão fazendo cumprir na vida dela. Foi o que aconteceu com Saul. Saul, então, ele fez cumprir a palavra do diabo na vida dele. Ele se matou. Ele pegou a espada do escudeiro e se jogou sobre a espada. Ele se suicidou. E aí a gente olha e fala, meu Deus, né? O homem que tinha tudo para dar certo. O homem que tinha todas as qualidades. O homem, né, que você olha e fala, uau, né? Que pessoa era Saul? E que pessoa Saul se tornou? Da mesma forma nós somos que pessoas especiais para Deus. Cada um de nós, com todas as qualidades abençoadas, todos nós escolhidos e chamados por Deus. Mas a gente tem que tomar cuidado. Jesus disse, guarda a tua coroa para que ninguém tome.
Nós temos que guardar a nossa coroa, temos que vigiar nas nossas atitudes, vigiar as coisas que saem da nossa boca, vigiar as nossas decisões, colocar tudo diante de Deus. E quando fizermos algo de errado, tem que haver lugar de perdão, lugar de arrependimento em nossas vidas e mudar as nossas vidas para que nós não venhamos a se tornar como este homem. Tinha medo das consequências, mas não tinha medo de pecar. Né? Nós temos que ter tremor das coisas de Deus, porque as coisas são sérias. Esta vida é uma vez só que nós vamos viver. Você não vai ficar vivendo e vivendo e vivendo. Eu vou viver essa vida, fiz um monte de coisa errada, eu vou reencarnar, aí eu vou acertar. Eu não acertei nessa vida, na outra eu vou acertar. Né? A Bíblia diz a nós, morrer uma só vez e depois virá o julgamento. Não tem volta, não tem, é esta vida, é este momento. E nesta vida nós estamos conquistando o céu. Aquilo que nós vamos viver na glória, na eternidade, se conquista aqui na terra hoje, no já. Aquilo que você quer, sabe, viver na glória, você está lutando para conquistar agora. Não é lá no céu que você vai conquistar. Lá no céu você vai receber os galardões, as recompensas, os prêmios daquilo que foi conquistado aqui, nesse corpo de carne, sabe? Que quer fazer coisa errada, que quer fazer o mal, sabe? Que quer pecar, que gosta de pecar, que gosta de coisa errada. É nesse corpo aqui, sabe? Que nós temos que todos os dias matar as nossas, sabe, necessidades, matar os nossos desejos em prol de algo maior, que é o reino, que é o amor de Deus, que é a comunhão com o Senhor nosso Deus, Pai. Amém, queridos? Que essa palavra venha a ser um reflexo para nós, que nós venhamos a refletir, que venha a ser um alerta para as nossas vidas, sabe? Porque às vezes a gente olha e vê as pessoas que se deram mal, pessoas que sofreram e tiveram um fim triste. Mas era para ser assim. Não, foi as decisões que ela tomou, foi os caminhos dela que levaram daquele jeito. E Deus nos dá a oportunidade de mudança, Deus dá a oportunidade de transformação. Quando Caim pecou, Deus virou para ele e falou assim: Caim, o pecado está à tua porta, mas cabe a você dominá-lo, cabe a você dominá-lo. A mim é você tem o poder de dominar, você tem o poder de decisão, é você que decide o que você quer, é você que decide para você o que você acha o que é o melhor, sabe, para você, para tua família, as tuas decisões, sabe, é você que vai tomar. Deus vai mostrar a direção, o Espírito Santo vai mostrar o caminho, mas quem decide é você. Jesus não vai te obrigar. Jesus não vai, sabe, pegar você e pegar pela orelha e falar: você tem que fazer assim. Não, Ele vai falar: filho, filha, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Na minha palavra está falando que é desse jeito que você deve fazer, que nós devemos comportar. E aí você para e reflete e fala: Senhor, eu não estou agindo assim, mas eu preciso, porque eu quero te agradar, eu quero fazer o que te ama, porque eu sei que se eu me afastar de ti, aquilo que há de ruim na minha vida vai sobressair. E se aquilo de ruim na minha vida sobressair, eu sei, Senhor, que cada dia mais os meus passos vão me afastar do Senhor. E esta não é a minha vontade, não é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém?